É tanto silêncio que dá para ouvir a grama crescer. O gramado do Estádio dos Eucaliptos, Casa do Avenida, está em perfeito estado para uma partida de futebol. Mas bola rolando por aqui, faz tempo que não tem. A última vez que o Avenida entrou em campo para disputar uma partida oficial foi no dia 11 de março. O jogo contra o Bagé terminou empatado em 0-0. 5 dias depois, por conta do novo coronavírus, a Federação Gaúcha de Futebol suspendeu a divisão de acesso por tempo indeterminado. A partir daí, portões fechados e muitas incertezas. É um momento de prejuízos para todos, né? Seja para a pessoa física, seja para o empresário, para o trabalhador, ou seja, ele vai afetar para aquele torcedor que vem aqui pagar um ingresso no dia de jogo para mim. Uma pela questão financeira e outra pela questão de aglomeração. A gente não sabe o tamanho da coragem da população lá no segundo semestre de estar entrando para um estádio de futebol e sentar numa arquibancada com mais pessoas. A gente não sabe nem se vai poder ter público no estádio ou não, ou seja, mais uma receita que muito provável que pelo menos no início da retomada da competição se perca. O empresariado num todo, a gente bem sabe, nós somos empresários e a gente sabe que está passando na pele no momento desse, e isso não é particularidade nossa, ela é de todos. Os 16 clubes que disputam a competição jogaram apenas 3 rodadas. Sem futebol e sem receita, a diretoria do Avenida precisou suspender o contrato com os 24 atletas do atual elenco. A gente conseguiu ainda, com muito esforço e principalmente por mérito do presidente, saldar todo o mês de março, então todo mundo saiu de Santa Cruz. Todos os atletas e comissão saíram de Santa Cruz com o salário de março pago em dia. Em abril, aí sim, a gente buscou fazer esse acordo que eu te disse com os atletas e a gente encostou pelo mês de abril e maio eles nesse auxílio emergencial, né, para eles estarem em casa e pelo menos recebendo algum valor. Sanar totalmente os prejuízos dessa epidemia a gente não vai, mas a gente precisa trabalhar forte para que a gente consiga minimizar e ao final de tudo isso o clube consiga sair o mais sadio possível. A pouco mais de 2 quilômetros do Estádio dos Eucaliptos, em mais ou menos 4 minutos, chegamos à casa do Futebol Clube Santa Cruz. Apesar de estar em divisão diferente, a situação por aqui também preocupa. A temporada 2020 do Santa Cruz teve apenas jogos-treinos e um amistoso. A estreia na 3ª divisão no Campeonato Gaúcho estava prevista para dia 5 de abril contra a União Harmonia de Canoas. Com a paralisação das atividades, o clube também precisou suspender o contrato com os atletas. E não há previsão de volta. Um dia antes da gente fechar o clube, a gente assinou a carteira e colocou no sistema do governo de 18 jogadores. Então, esses jogadores têm contrato, carteira assinada. Inclusive, a gente teve que suspender esses contratos agora com a medida provisória do governo, né? Então, a gente suspendeu esses contratos. Eles já tinham recebido um mês da folha do Santa Cruz, que em torno de 30, 35 mil reais eles já tinham recebido. Então, nós já tínhamos tido gastos. Agora, nesse segundo mês, eles receberam agora cheio o benefício que o governo está dando, né, que é muito parecido com o valor do salário, e a gente está nesse, assim, sem perspectiva nenhuma, assim, um pouco já, digamos, desanimado, assim, de que a gente vá conseguir algum valor, seja da CBF ou da Federação Gaúcha, né. Segundo o presidente do Santa Cruz, a situação financeira no clube, por enquanto, ainda é boa. A gente está numa situação financeira boa porque a gente está recebendo valores de atletas que jogaram no Santa Cruz há 15 anos atrás, como o Thiago Volpi, como o Pedro Henrique, e por causa que eles foram vendidos, agora o Thiago para o São Paulo, então o clube sempre recebe um valor. Então a gente esse ano recebeu novos valores, e assim como nos últimos anos. E que tal um clássico Ave Cruz para marcar a retomada do futebol no segundo semestre? Tenho conversado até com o Jair Aik, com o Guilherme Aik, daqui a pouco da gente aproveitar esse momento para fazer 1 ou 2 Ave Cruz na retomada agora no segundo semestre, sabe? As pessoas irem para o estádio, saírem de casa, se reencontrarem com os amigos, né? Então a gente está pensando nisso, planejando isso. Durante esta semana, a Federação Gaúcha de Futebol definiu que os jogos do Gauchão e da divisão de acesso devem voltar entre o fim de junho e o início de agosto. Já a terceirona segue sem previsão. Muita gente está com saudade do futebol. Parece que até os Sentinelas do Pampa
Como são conhecidos os quero-queros, também.